Olha, os moradores de Santa Rosa do Sul podem retirar o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por meio do Saque Calamidade. Para ter acesso, basta baixar o aplicativo do FGTS e fazer o requerimento. É bem fácil, bem simples, pelo celular mesmo. O prazo é até o dia 7 de abril. A partir do dia 4 de março, a Prefeitura também vai disponibilizar uma equipe para dar um suporte para que os cidadãos que precisarem desse auxílio na Casa do Cidadão ou na Rua Tolentino Ramos de Oliveira, próximo à Prefeitura, para todos que tiverem alguma dificuldade de baixar o aplicativo, de fazer o cadastro para solicitar então o saque do FGTS, o saque Calamidade. E vamos falar agora de um decreto de situação de emergência. O estado de Santa Catarina está estudando e nessa semana deve sim fazer esse decreto de situação de emergência por conta da dengue. É isso mesmo, o alto número de casos da doença em Santa Catarina acendem um alerta. Esse alto número acende um alerta. Ao vivo da redação, a Emanuela Justino, a nossa repórter, com as informações. Manu, o que se tem de informações? Quais os números em relação à dengue no nosso estado? Boa tarde. Oi, Eliane, boa tarde para você, para quem está assistindo a gente aqui no Balanço Geral. Esse decreto que a Secretaria de Saúde está estudando é justamente por causa do número, né? Muito alto, mais de 17 mil casos. Então, está chamando a atenção porque são 177 cidades já com foco. Então, assim, a Secretaria de Saúde já está estudando uma maneira para, pelo menos, fazer com que esse número não cresça, né? Já que é bem considerável. Vou passar aqui alguns números aqui do estado que realmente é bem preocupante. Esse número de pouco mais de 17 mil é 650% a mais do que esse mesmo período no ano passado. Por isso, toda essa informação, né, enfim, todo esse alerta aí da Secretaria de Saúde por conta dos casos de dengue aqui em Santa Catarina. Lembrando que já tem 8 mortes, 5 em Joinville, uma em Araquari, uma em Itajaí e uma em Itapiranga. Tem outras 2 mortes sendo investigadas, né, para saber se realmente foi por conta da dengue nos municípios de Araquari também e Navegantes. Então, é claro, né, que acende esse alerta, sempre tem aquele alerta para o pessoal também fazer a sua parte. A Secretaria de Saúde faz a sua parte, né, fazendo as orientações, enfim, que os profissionais de saúde vão nas casas das pessoas também para dar as orientações, mas é claro que a população também precisa, já que muitas das vezes, né, o foco aparece, aquilo que a gente sempre fala aqui, né, em água parada, em locais assim que depois da chuva não tem a limpeza adequada, então tudo isso pode favorecer muito para o aparecimento do foco, né? Esse decreto de emergência, ele leva em consideração, né, claro, a preparação dos postos de saúde e de todo o sistema de saúde aqui de Santa Catarina, né? Por exemplo, o número de cidade com focos leva em consideração também, número de casos com dengue e também a situação dos postos de saúde, né? Então, num possível estouro aí do número de casos, os postos de saúde eles têm que estar preparados. Em relação a esse decreto, a gente vai acompanhar agora a fala da secretária de saúde aqui de Santa Catarina, Carmen Zanotto, falando um pouquinho mais sobre essa situação e também esse decreto aí aqui em Santa Catarina. Esse decreto, além de alertar para toda a situação com mais intensidade que a gente está vivendo, também vai nos possibilitar, se houver a necessidade da compra de leitos, se nós chegarmos neste momento, ou até algum insumo que possa ter a necessidade para fazer o enfrentamento. Já em dezembro foram repassados 5 milhões de reais para os municípios, agora em fevereiro nós vamos estar repassando mais 5 milhões de reais para apoiar o conjunto dos municípios também no enfrentamento. Agora é muito importante a gente lembrar de um detalhe. Não adianta o poder público fazer todo o esforço se nós não fizermos a nossa tarefa. 75% dos focos, eles estão ou nas empresas ou nos domicílios, nas nossas casas. Então, a gente precisa ter uma vigilância permanente para a gente reduzir o número de focos. É isso, né? Segundo a secretária, como falou, né? Maior foco nas empresas e também nas residências. Só uma última informação em relação a isso aqui em Santa Catarina, 12.885 focos do Aedes aegypti e 155 dessas cidades são consideradas infestadas. Então, realmente é um número bem preocupante, né, Nani? Aqui na região sul, a gente vem falando desde a semana passada também, as prefeituras já estão se organizando para combater a doença e, é claro, né, todo mundo tem que fazer a sua parte para que não seja aí um caso generalizado, né, e, claro, uma questão de saúde pública. Volto contigo.
Obrigada, Manu, pelas informações, por esse alerta. É importante a gente ressaltar ainda a informação que a Manu trouxe, a própria secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, reforçando o papel, a participação de todo cidadão nesse combate, nessa luta contra a dengue. Às vezes a gente não se dá conta, né? Uma tampinha de garrafa ao redor da nossa casa, muito comum. Para quem tem criança em casa, um brinquedo, por exemplo, a minha filha vive correndo ao redor de casa, tirando o brinquedo de dentro de casa e às vezes esquecendo na rua. Pode acumular água, pode ser aí um possível criadouro do mosquito. Então, toda a atenção nesse momento, toda a ajuda é válida e importante nessa luta. E ainda nesse mesmo tema, em relação ao alto número de casos de dengue, isso tem provocado um aumento nas vendas de repelentes nas farmácias. Em apenas uma rede que tem unidades em 5 estados brasileiros, entre eles Santa Catarina, o crescimento foi de 145% em fevereiro, se comparado com o mesmo período do ano passado. O Roger está sempre com o repelente por perto, não descuida nem quando sai de casa. É fundamental, né? A gente tem que se proteger, não só pelo incômodo do mosquito, mas pela transmissão aí da dengue, né? E aí na sua casa repelente não falta? Todo mundo, nunca falta. O aumento de casos de dengue em todo o país provocou uma correria às farmácias em busca de produtos que evitam a aproximação de mosquitos. Nesta rede de farmácias, a venda de repelentes agora em fevereiro aumentou cerca de 145% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram vendidas quase 38 mil unidades em apenas 12 dias, enquanto em todo o mês de fevereiro de 2023 foram 38.500 repelentes. A empresa é dona de mais de 640 farmácias em 5 estados brasileiros e em todas as unidades houve aumento nas vendas. A gente está focando no abastecimento para que não haja falta dos repelentes, para que todo mundo consiga se proteger. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária reconhece que os repelentes de pele são eficazes para evitar picadas do mosquito Aedes aegypti, desde que sejam registrados na Anvisa. Segundo a agência, somente os produtos de aplicação na pele e os de uso no ambiente são eficientes. Não existem produtos de uso oral que tenham efetividade comprovada. O repelente deve ser utilizado apenas nas partes expostas do corpo. É fundamental conferir o rótulo e ver as restrições definidas pelo fabricante. Os repelentes com DEET, que é o nome de a sigla de uma substância, não pode ser utilizado em crianças menores de 2 anos, né? Já em crianças entre 2 e 12 anos pode ser utilizado, mas a concentração é até 10%. Acima disso, só uso adulto. Para as crianças menores de 2 anos, a Anvisa orienta que os pais devem seguir orientação médica para aplicar repelentes. Para saber a quantidade de produto e os intervalos de aplicação, os consumidores também devem consultar a própria embalagem. Em geral, as empresas que produzem repelentes orientam não aplicar mais de 3 vezes ao dia. Informações importantes, principalmente nessa luta, nesse combate à dengue em Santa Catarina.